Amém. Devagarzinho aqui eu chego. Estou ainda me recuperando, né, irmãos, desse pé. Mas louvado seja Deus. E estou feliz por mais uma oportunidade, né, de estar aqui junto com os irmãos, para nos louvarmos a Deus, engrandecer o seu nome, para podermos falar um pouquinho da palavra do Senhor e aprendermos um pouquinho mais também dessa palavra tão rica e poderosa. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, que se encontra, obrigada, irmão, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a seguir. Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus ele se encontra aqui neste lugar? Porque a palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, né? Em seu nome ele se faz presente. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, ou estão apagando em outras traduções. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondeu, dizendo: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu sei que já foi orado, Senhor, mas eu quero nessa hora também, Deus, orar e colocar diante do Senhor a Tua palavra. Senhor, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, como pequena que sou, Deus, um vaso em Tuas mãos, que o Senhor venha encher-me, venha usar-me conforme o Teu querer, e que as Tuas palavras, Senhor, venham estar plantadas, guardadas no nosso coração, que possamos sair de posse de vitória nessa noite, que possamos sair cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, Senhor, que liberta, que transforma, que cura, que restaura, Senhor, que leva para o céu. Senhor, fala conosco, Pai, e nesta hora é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida nossa, né? A parábola das 10 virgens. Todos nós já ouvimos falar dessa palavra. E é uma palavra muito forte, muito poderosa, assim como toda a palavra de Deus. Hoje, para eu poder estar aqui nessa noite, cada dia é um dia de provação, né? Principalmente quando viemos aqui à frente. E hoje em especial foi aquele dia. Pense que fazer que nem esse povo para a mulher, a dona de casa, né? Já é difícil você fazer as coisas tendo, né, água, luz, tudo. Imagine quando falta, né? E hoje eu acordei sem água em casa.
Eu falei, ô Jesus. A gente fechou a transmissão, não abriu. Aí acabou a água do tanque e não estava caindo água, porque deu um problema na rede e foi consertar um cano, a Embasa informou. E aí a gente ficou sem uma gota de água em casa. Aí eu já acordei, ô Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, que eu não tenho água nem para lavar os olhos. Oh, glória. E a gente vai glorificando a Deus assim mesmo, né? Eu olhei para o varão, falei, varão estreito, né? Fazendo uma pequenininha de uma reformazinha lá em casa, ainda sem água. Mas amém, Senhor. E eu ali, né, na vigilância. Vai eu dar uma escovadinha no cabelo, que eu falei, Jesus, eu vou para tua casa levar a palavra e os pichainhos tá pela misericórdia. Vou ali dar uma escovadinha no cabelo, a Jopoca de rir. Aí vai eu para dar uma escovada no cabelo. Nessa ida, irmãos, ó Senhor da glória, vem outra provação. Aí o meu varão, na hora que foi manobrar lá o carro, não sei, acabou a bateria do carro. A bateria esgotou de tudo numa ladeira, uma ladeira que vai ali para Santa Helena. Aí, do que esgotou a bateria, ele foi tentar voltar de ré, para poder ver se pegava de ré, se funcionava. Ele não conseguiu parar o carro, não sei como é que foi, bateu numa árvore. Aí bateu o carro na árvore e ficou lá parado. Aí não saía mais para lugar nenhum, porque não tinha bateria e batido numa árvore lá. Aí eu olhei assim e falei, oh Jesus Cristo, tem de misericórdia. E assim, em todo o tempo, a gente vê o inimigo assim nas mínimas coisas tentando paralisar a gente, né? Ver se a gente vai blasfemar, ver se vai murmurar, ver como é que está a nossa fé. E nas mínimas coisas, ver se vai desistir. E eu, oh Jesus, eu sei, Senhor, eu sei porque eu vou levar a tua palavra hoje, eu sei que é por causa disso, né? Às vezes o inimigo usa um ou outro para acusar, mas amém, Senhor Jesus, eu sei que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja Deus, e aqui estou, para a honra e glória do Senhor, mesmo tantas tribulações. Quando eu chego em casa, a água já tinha chegado, oh glória, né? Comprou outra bateria, tirou o carro lá, foi pouca coisa, o estrago, e louvado seja Deus, porque estamos todos bem, com saúde, aqui glorificando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O Senhor Jesus, ele estava ali no Monte das Oliveiras, continuando o seu sermão profético, quando ele começou a falar sobre parábolas. E nós, desde semana passada, já foi falado, né, sobre as parábolas, que Jesus ele gostava muito de falar com o seu povo, com os seus discípulos, através de parábolas, né, que eu anotei aqui, para poder, como é que eu falo? Tipo explanar. Uma parábola é como se fosse um pequeno teatrozinho para tentar mostrar, comparar o reino de Deus, para que as pessoas venham compreender melhor. Então Jesus ele tentava falar de uma forma mais simples, para que as pessoas entendessem como é o reino dos céus. E às vezes as parábolas eram até um pouco mais complicadas para entender, mas Jesus sabe a forma dele trabalhar. E ele começou a falar por meio dessa parábola sobre o reino de Deus, que é comparado a essas 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. A lâmpada retrata nós, como servos que estamos na igreja. Muitas vezes estamos ali com azeite, como na parábola vai falar. E outras vezes não temos azeite. Outras vezes temos pouco azeite. Mas as lâmpadas somos nós, na casa do Senhor. As 10 virgens, os crentes, né? As 10 virgens são os crentes. Existem aquelas 10 virgens que foram intituladas as 5 prudentes e as 5 loucas. E essa parábola vai retratar visivelmente a igreja de Cristo na face da terra.
Porque o Senhor Jesus, Ele está às portas. O Senhor Jesus, Ele está voltando. E o reino dos céus é comparado a essas 10 virgens. As loucas também faziam parte do reino dos céus. Porque às vezes a gente vai falar assim, mas tinha essas 10 virgens, as loucas e as prudentes. Só que as loucas não faziam parte? Não fazia. Por isso que Jesus estava comparando o reino dos céus com essas 10 virgens. Porém, o azeite significa o Espírito Santo. E que, mesmo essas virgens estando na casa do Senhor, ela muitas vezes faltava um pouco de azeite. Tinha pouco azeite nas suas lamparinas. E a palavra do Senhor diz também que as loucas estavam também esperando o noivo. Quem é o noivo? O noivo é Cristo. Então, essas virgens, como a igreja do Senhor, tanto as loucas quanto as prudentes, estavam esperando a volta do Senhor. Estavam esperando o noivo. Só que é preciso que nós estejamos na casa do Senhor, vigiando, orando, buscando a Deus, não de qualquer forma, irmãos, para que possamos encontrar com o noivo. Porque não adianta só estar na casa do Senhor, como essas virgens, de qualquer maneira. É igual o irmão Juvenil falou. Quando entrarmos na casa do nosso Deus, nós devemos tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar que estamos aqui é um lugar santo, é um lugar de santificação. Então, nós precisamos buscar mais do Senhor, essa santificação. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se não buscarmos ao Senhor com transformação de vida, com purificação, com santificação, nós não veremos ao Senhor. Então não adianta estar como aquelas virgens loucas, apenas dentro da igreja, mas sem uma vida com Deus como Deus quer. Não apenas com as suas lamparinas, porque às vezes estamos com as lamparinas dentro da igreja, até tem azeite, mas não tem o suficiente. E o Senhor, Ele quer que nós viemos nos encher do Espírito Santo, nos encher do azeite. E o azeite é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Para que naquele grande dia que Jesus vier buscar a sua igreja, possamos entrar pelas portas, possamos estar com as nossas lamparinas cheias, transbordando do azeite, que é o Espírito Santo em nós. As loucas ainda tinham azeite, mas tinha pouco, porque estava se apagando o Espírito Santo dela. Estava se acabando o azeite daquelas virgens. E às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas será que nós temos azeite suficiente para esperar a vinda de Cristo? Ou será que o azeite está se acabando? Será que o Espírito Santo de Deus está cheio em nós, transbordando? Ou será que tem sim, só um pouquinho de azeite em nós? Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, nós precisamos jejuar, ler a palavra de Deus, vir para os cultos. Isso tudo vai nos enchendo a cada dia. Eu estava pesquisando sobre uma lamparina, uma lâmpada, ela só cabe em torno de 150 ml de azeite. Então, não é muito. Então, aquelas virgens loucas, elas só foram com elas encheram, né, as lamparinas de azeite para esperar o noivo. Porém, o noivo demorou um pouco de chegar. Todas as duas classes, né, as prudentes e as loucas, se encheram. Porém, como Jesus demorou de chegar,
o azeite foi acabando, né? E o azeite é que permanece aquela lamparina acesa, aquele fogo aceso. As prudentes, o que é que elas fizeram? Elas levaram consigo um vaso de azeite à parte. Olha que sabedoria. Olha os mínimos detalhes, que às vezes a gente pensa assim que nada. Para que negócio de tanto ir na igreja? Para que negócio de ir para o culto todo dia? Ir para a escola bíblica? Ir orar? Ir para isso, para aquilo? Quando estamos fazendo isso, nós estamos nos enchendo de azeite, enchendo as nossas lamparinas, as lâmpadas de azeite. E as prudentes assim faziam, elas levaram um vaso à parte, cheio de azeite. Então, quando elas viram que estava acabando aquele azeite ali, ela, vou preencher mais um pouquinho. Eu vou para o culto de oração, vou me encher mais um pouquinho. Já desvaziou mais um pouquinho, Vou encher mais um pouco. Vou ali na EBD aprender mais da palavra. E vou me enchendo. E não vai se apagando o Espírito Santo em mim. Porque eu estou buscando. Porque pode ser coisa simples, besteira para muitos. Mas isso é que faz com que o fogo do Espírito permaneça aceso em nós. É a busca. É a presença do Senhor. E nós precisamos estar cada dia nos enchendo mais e mais do Senhor. Nós devemos estar nos enchendo mais e mais com o Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. É que fala que nós, enchei-vos do Espírito Santo. Que nós devemos ser cheios desse Espírito. Quando falta o Espírito Santo em nós, muitas vezes, nós até podemos estar até aqui na igreja, mas não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Às vezes é falando mal, do irmão, é apontando, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Então, isso faz com que o Espírito Santo venha se apagar nas nossas vidas. E não que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Então, essas virgens, as 5 virgens loucas, elas também participavam do reino de Deus. Mas ela tinha muito pouco azeite. E Deus quer que nós não sejamos como essas virgens loucas, mas que sejamos como as prudentes. Sempre buscando mais do Senhor, sempre nos enchendo mais do seu Espírito Santo, sempre com uma botija de azeite, do nosso lado, para não deixar essa lamparina apagar, para não deixar o fogo do Espírito Santo se apagar em nós. Essas 5 loucas, elas estavam em pecado? Talvez não. Elas não estavam no pecado de prostituição, de adultério. Não, elas eram virgens. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, elas eram virgens, eram loucas, eram tolas, mas elas não estavam em pecado de prostituição, de fornicação, não. Ela continuava sendo virgem. A tolice delas foi o quê? Deixar o azeite se acabar. Deixar o azeite terminar na vida delas. Então, nós precisamos fazer isso. Devemos nos encher do Espírito Santo. Devemos nos encher a cada dia de azeite na presença do Senhor. Deixar de estar brincando com as coisas santas de Deus. Respeitar os pastores na terra. Porque nós devemos saber que existem pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus, existem. Mas existem também homens de Deus, profetas de Deus na terra. Devemos deixar de estar zombando do agir do Espírito Santo, porque às vezes Deus trabalha de forma diferente na vida de cada pessoa. E às vezes nessas mínimas coisas, nós deixamos o azeite e diminuindo a cada dia na nossa vida. Porque em vez de nos encher, nós estamos apontando o outro. E talvez esse foi o pecado
dessas virgens loucas, elas tinham consciência de que o azeite era insuficiente e tinha disposição para buscar, para ir lá atrás, né? Mais ainda desse azeite. Ela tinha disposição, porém o tempo era pouco. O tempo era pouco. Jesus, o noivo, estava voltando. E ela não tinha mais tempo. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas vão se apagar. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Imagine. Elas tiveram disposição de ir buscar azeite depois que acordaram, né? Porque a palavra do Senhor antes falou que elas dormiram também. Mas tanto dormiram as prudentes como dormiram as loucas. Mas o problema não está em dormir. Porque nós podemos dormir desde que estejamos com o nosso vasinho cheio de azeite. Porque não adianta eu dormir se eu não tenho azeite, porque Jesus pode voltar. E nós sabemos que Jesus quando voltar não vai ter mais tempo. Quando o noivo voltar não vai ter mais tempo. Não tem mais tempo de nós irmos lá correndo comprar azeite como essas virgens loucas. Não tem mais tempo. Quando elas foram lá buscar, chegou o esposo, chegou o noivo. E o quê? As bodas, e já estava tudo preparado para as bodas, e fechou-se a porta. Quando elas voltaram, que foram comprar esse azeite, o que aconteceu? As prudentes entraram, porque elas tinham azeite. Elas dormiram, mas elas, quando o noivo voltou, elas tinham ali o azeite, e a chama não apagou. E quando o Senhor voltou, elas entraram para as bodas, para aquele grande casamento que estava preparado para a igreja do Senhor. E este casamento está preparado. E o noivo está esperando. Eu e você. Está tudo preparado para a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor quer saber de mim e você. Como é que está a nossa vida? Como é que estão nossas lâmpadas diante de Deus? Será que tem um pouquinho assim de azeite só? Será que nós temos reserva de azeite? Porque não sabemos o dia e nem a hora. Não é assim que a palavra fala? Não sabemos o dia e nem a hora em que virá o nosso Senhor. Não sabemos se é de dia, não sabemos se é de noite, não sabemos se é meio-dia, não sabemos. Então nós devemos estar vigilante, vigiar e orai, porque não sabeis o dia, a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus. E quando Ele vier buscar sua noiva, que somos nós, a igreja do Senhor, nós devemos estar lindas, purificadas, com aquele vestido. Pense numa noiva no dia do casamento, que coisa linda, não é? Toda de branquinho, aquele vestido, a coisa mais linda, puro, sem pecado. Ei, louvado seja Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de azeite. Não te preocupas com o outro, não. Não te preocupas porque aquele um ou outro, não sei, não está buscando. Não se preocupa com o que ele está falando de você. Não te preocupa porque fala que você está na igreja todo dia. Não te preocupes, não. Te preocupes com o noivo, porque o noivo está para vir buscar a sua igreja. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos que ainda esses dias eu acordei. Quando eu acordei, sentei ali na mesa para tomar café. Eu sempre acordo já ligando o rádio, já ouvindo louvor. Aí começa ali, lavar um prato, fazer as coisas, ouvindo louvor e glorificando a Deus. E no que eu sentei ali,
Aí já comecei a sentir assim, tão forte a presença do Senhor. Tão forte. E Jesus falava no meu coração de que Ele está voltando. E eu fiquei assim, só ia falar, na vontade de chorar, porque foi tão assim forte. Que meu filho, quando acordou, ele falou, minha mãe, é o quê? E ele não é batizado ainda. Aí eu falei para ele, meu filho, você tem que se batizar. Você tem que chegar mais a Deus, porque Jesus está voltando. E ele fica, esse jovem logo fala assim, oxe. Né? Tudo dele assim, oxe, minha mãe. Tipo assim, não está entendendo por que eu estava falando aquilo para ele naquela hora, né? Aí eu falei, meu filho, naquele grande dia eu quero estar na glória com o Senhor, mas eu não quero ir sozinha. E a gente sabe que a salvação é individual, não é? E você não vai poder levar ninguém da nossa família. Ninguém. Nosso filho, marido, mãe, pai, ninguém. É individual. Então somos nós que temos que buscar esse azeite, essa presença de Deus em nós, de nos encher, de buscar estar mais próximo de Deus. E eu falei para ele, meu filho, você precisa buscar a Deus, porque naquele grande dia eu não vou poder te levar. Vai ser você e Deus. O que eu posso fazer hoje, né? Orar, falar do Senhor, como nós aqui é o que nós podemos fazer. Orar, buscar, falar do Senhor, onde Deus colocar a gente tem que falar do Senhor. Mas a salvação é individual. E Deus tocou muito no meu coração aquele dia da sua volta. Eu nem pensava em pregar essa palavra. Nem pensava. Mas ardeu tanto no meu coração essa palavra. E eu orei. Falei, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. E orei, chorei mais um bocadinho e continuei louvando a Deus. E ele saiu para lá. Depois, outro dia, ele foi comentar com o meu outro filho. Hoje, minha mãe estava aí chorando. Minha mãe estava aí chorando, dizendo que Jesus vai voltar. Parece loucura, né? Porque para as pessoas que eles não estão buscando mesmo a Deus, que não estão na mesma comunhão, na mesma fé que nós, isso tudo é loucura mesmo. Que tem gente que fala assim, do tempo que a gente vê que Jesus vai voltar, né? Faz tempo que a gente ouve falar. Mas a cada dia está mais próximo. Basta a gente olhar ao nosso redor. Se você liga uma televisão, misericórdia. É tanta tragédia. É tanta coisa ruim. Pai contra filho. Tudo que a palavra do Senhor fala. Tudo que a palavra do Senhor fala, você está vendo acontecer. E que você a cada dia fica ali parado, falando, meu Deus, tem misericórdia de nós. O que é que vai ser de nós nesse mundo perdido? O que é que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos? Então, a cada dia, a gente está vendo só piorando, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. Porque Jesus está voltando, igreja. Porque Jesus está às portas. O noivo vem e breve será esse dia. E vai pegar muitos crentes de surpresa. E vai pegar muitos crentes de surpresa. E a palavra diz que naquele grande dia muitos vão dizer, mas em teu nome não preguei, né? Em teu nome não expulsei demônio. Eu não era diaconisa, eu não era levita, eu não pregava, eu não... Não importa. Não importa, irmãos. Importa em nossa vida com Deus. Só pelo simples fato de estarmos na casa do Senhor não significa que estamos salvos. É um passo grande, sim. Porque através disso aqui, né, nós alcançaremos nossa salvação em nome de Jesus. Se nós buscarmos transformação de vida, santificação. Se nos arrependermos dos nossos pecados. Gente, todo dia a gente peca. Todo dia. É igual um louvor de Lázaro, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Mas eu escolho Deus, né?
Eu escolho Deus. Que possamos escolher Deus todos os dias de nossa vida. Eu escolho Deus, eu escolho buscar Deus, eu escolho estar na casa do Senhor, eu escolho me santificar. Eu escolho estar na presença do Pai, do que estar lá fora, do que estar me sujando. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é limpo, limpe-se mais. E o que é sujo, suje-se mais. Não adianta estarmos na casa do Senhor, brincando de ser crente. Não adianta. Naquele grande dia, vai haver a separação do joio e do trigo. Oh, Espírito Santo, as 10 virgens estão ali no reino de Deus, ali, ó, tudo junto, é comparado ao reino de Deus, porque estava tudo junto, as prudentes, as loucas, mas somente as prudentes entraram para as bodas. Somente as prudentes estavam cheias de azeite, com as lamparinas acesas ali, ó, mesmo que dormiram por um momento, mas quando chegou o noivo, elas se levantaram e entraram para as bodas. E aquelas outras loucas tentaram, mas não conseguiram porque já era tarde. Já era tarde, igreja. Então desperta tu que dormes nessa noite, para que não seja tarde naquele grande dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E eu e você dizer, não Deus, agora eu vou me consertar. Não Deus, agora, oh meu Deus, me leva agora para estar nos teus átrios, para estar com o Senhor. Porque agora, Senhor, agora eu vou transformar a minha vida. Eu não vou mais fazer aquilo que o Senhor não queria que eu fizesse. Eu não vou mais xingar, eu não vou mais mentir. Eu não vou mais roubar, não importa, eu não vou mais me prostituir. É tarde. E não importa o que eu e você faça na casa do Senhor. Porque a salvação não vem pelas obras, irmãos. Não vem pelas obras. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, que possamos fazer com o coração aberto para o nosso Deus. Para que vidas venham se render ao Senhor. Mas a salvação, ela é conquistada todos os dias. É com sacrifício, é com renúncia, é com transformação. E que nós possamos, a cada dia, estarmos nos purificando e santificando para entrarmos na casa do nosso Deus. Para quando as trombetas soarem, aleluia, nós possamos entrar para o gozo do Espírito, para estarmos com o nosso Deus, porque não importa bens materiais, não importa, irmãos, eu sei que tudo isso é bom, nós precisamos de bens materiais, mas não adianta nada disso se não tivermos a Deus na nossa vida. Tudo passa, só a palavra do Senhor é que não passa em nossas vidas e nem passará. Ela permanece para sempre. Louvado seja Deus. Que possamos meditar nesta palavra nessa noite. É uma pequena palavra. E que possamos nos encher cada dia mais diante de Deus. Nos encher mais. Se você acha que você está com azeite, você tem azeite na sua vida, se encha mais. Tenha sempre uma reserva. Tenha sempre um pote de reserva. Porque no momento que você vê que às vezes, minha filha, vem um vento que quer apagar as lamparinas da nossa vida. Né? Às vezes vem para a gente desistir. E nessa hora a gente tem que, peraí, está diminuindo aqui o azeite, peraí, fazer que nem as virgens. Deixa eu encher mais um tiquinho aqui. Essa lâmpada aqui, que o azeite está pouco. Deixa eu me encher. Mas como é que eu vou me encher, irmã? Ó. É joelho no chão, é oração, é jejum, é ler a palavra. É assim que nós nos enchemos, é oração, ó, é mãos dadas, é busca com Deus, mesmo na nossa pequena força, nas nossas limitações, como seres humanos que somos limitados, falhos. Vamos nos arrastando, irmão, mas nós vamos. Porque se a gente for seguir a nossa carne, a gente não vai para lugar nenhum, não é? A gente só faz deitar e ficar em casa.
Mas Deus não quer isso. Quer que nós venhamos nos encher, ó. Nos encher da presença de Deus em nossas vidas. Para que possamos resistir ao dia mal. Que possamos resistir às tentações. Resistir, porque o inimigo, ele não tem brincado. Ele tem agido para derrubar. Sabe o que é derrubar? Principalmente os que estão ali firmados no Senhor. Que os que já estão lá na mão dele, ele já faz, igual diz o povo, né? De gato e sapato. Mas os que estão buscando, ele quer derrubar. Ele quer botar as dificuldades para a gente desistir. Mas nós somos cheios do azeite. Cheios do Espírito Santo em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nada nem ninguém vai paralisar a nossa fé. Nada nem ninguém vai impedir nós de estarmos com o nosso Senhor Jesus. Naquele grande dia que Ele vier buscar a sua igreja. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E tão maravilhosa foi a pregação domingo sobre Jesus. Sobre o sacrifício de Jesus por nós. Que coisa linda, porque toda vez que eu escuto, que eu vejo, que eu leio sobre o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz, tudo que Ele passou sem precisar passar por nós. É muito emocionante, porque toca no nosso coração o amor tão grande por nós. E Jesus agora, Ele vai vir. Ele vai vir buscar cada um de nós. Que possamos estar preparados para esse grande dia. Amém?